WhatsApp, o 991330852. WhatsApp Jornalismo Tropical 18991330852. Lembrando você que nos acompanha, Quarto Poder Rádio com imagem, para você que nos assiste pelo site, pelo YouTube ou pelo Face, nós temos um vídeo para abrir o nosso WhatsApp. Vamos lá. Bom dia, Valmir. Meu nome é Cícero, moro em Araçatuba. Dá uma forcinha pra gente aí, olha a situação que encontra a minha rua. Quando chove, uma lama terrível, e na seca, essa poeira que ninguém aguenta. Vê com as nossas autoridades aqui que pode ser feito pela gente aí. Moro aqui na rua Vicentina Coelho, no bairro Ivo Tosi. Valeu, obrigado. Bairro Ivo Tosi, Araçatuba, esta rua tá precisando de recapeamento, não tem como fugir, Ela né? chega a estar na terra, em alguns trechos. É porque tapa né? buraco aí não serve mais. Não adianta. Né? É igual na minha rua lá, que estamos esperando chegar o recapeamento. Aproveitando que o Rafael Ninguém tá aqui, falando né? da sua rua. Tem que uma deixa, né? Rafael, deixa eu aproveitar que o Rafael tá aqui. Rafael tá no nosso estúdio. Vem cá, aparece aqui, vem cá. Vou botar o Rafael pro pessoal conhecer o novo Rafael. Vem aqui no meio, dá pra você. Fica aqui no meio. Rafael, vou te pedir um favor. Qual é que é o bairro? É Jardim do Lago. Você asfalta o Jardim do Lago inteirinho e deixa qual é a sua rua? Francisco Garcia Vera. Francisco Garcia O Vera bairro por só último. tem duas ruas, Pode Valmir. Você ser? quer que... Ou então você asfalta toda a cidade e tira... Não, quem tirar do cronograma? Você tá louco, Rafael? Vou tirar do cronograma? Vai tirar do cronograma? Tira Não do dá cronograma. ideia. Você pode asfaltar a cidade inteira, a equipe, manda um abraço lá pro Carlinho, pra rapaziada toda, mas deixa essa rua, principalmente, Não. que número que você mora? 265. Não, vou falar não, que depois eu vou querer fechar lá. Ali você deixa. Não. Tá Mas bom? todo mundo conhece lá. Não. Anotou. Obrigado, querido. Esse é o Rafael, tá conosco aqui, acompanhando o nosso jornal. Eu posso garantir que a minha rua tá pior que a do Ivo Tosi, que passou na televisão, viu? Essa vai ficar, não tem jeito. Vamos aqui, olha, vamos lá, chegaram muitos textos pra gente. Me chamo Giovana, minha mãe foi ao postinho do Santana e estão tratando a gente mal. Atenção aí, Secretaria de Saúde. Não estão sabendo nos orientar e todos nós estamos no sol. Mulheres com crianças, idosos, mulheres grávidas no sol, tinha que providenciar árvores ou algo que nos ajude. Então, atenção o pessoal aí do Santana. O Santana não é a nova? Mas a árvore não é assim também, né? Então, Tem mas que é o plantar. BS nova? É o BS9 ali do Nossa, a gente, região do João mas é uma Crivellaro. UBS novinha, tem espaço. Eu vi as fotos Ela lá. é muito grande, bem espaçosa. Então, vamos ver o que está acontecendo em Secretaria de Saúde para poder mostrar para a gente. Essa tem foto, Leandro. Veio na conta do meu celular, 6742, cobrança de telefone, serviços de 0300. Daí liguei para perguntar por que cobra aqui, como é 0300, pensei que era gratuito. Não, gratuito é 0800. Isso, né? isso mesmo. Esse 0300 é governamental, o app da Caixa. O app da Caixa. É que, na verdade, porque todo telefone, Valmir, ele tem o 0800, né, que é o gratuito. Esse Gratuito é 0800. Esse 0300 aí, normalmente, para capitais é mais localidades metropolitanas. Se você ligar, pode até você conseguir falar, mas vai pagar. E mais um detalhezinho importante, o telefone gratuito da Caixa para informação é 111. 111, tá bom? Tem mais, é áudio ou vídeo? Áudio, vamos lá. Eu gostaria de saber se vai voltar logo os coletivos rodar, sabe por quê? Porque eu tenho que ir receber meu benefício e meu marido de cama, né? E eu tenho que ficar pagando o carro, porque eu não tenho o aplicativo dos Uber, né? E eu não entendo direito dessas coisas. E eu queria saber assim, se o coletivo vai rodar logo, se vai demorar. Como que tá esse negócio do coletivo? Você podia me informar? Suspenso, né, Wesley? O transporte público está suspenso e não tem data para voltar a funcionar. Lamentavelmente, né, e até por uma questão de segurança dos usuários, aqui em Birigui, Araçatuba e outras cidades, a questão do coletivo não estão rodando. Penápolis também. Infelizmente, tá, minha senhora? Eu sei que é difícil, a senhora falou algo que é bem comum para as pessoas, às vezes é difícil, negócio de Uber e outras coisas mais, não é todo mundo que tem facilidade para isso, não, a gente tem que entender e respeitar, mas infelizmente o transporte coletivo está suspenso e não tem data para voltar a funcionar. Bom dia, ontem vi uma senhora reclamando da atividade que as escolas passaram, concordo com ela. As do meu filho tá difícil, não estou sabendo fazer. Tem que entrar no site, não estou conseguindo. Acho que isso não é tarefa de criança que está no 4º ano. Olha, eu pedi pro pessoal das escolas, vamos devagar aí, os pais não estão acostumados com o mesmo ritmo.
Não pode ser o mesmo ritmo. A atividade é uma atividade mais leve, mais tranquila, né? De mais fácil entendimento para os adultos. A gente precisa entender que muitos adultos não têm aí o estudo que os professores, os pedagogos têm, precisa ir devagar. Eu concordo com a senhora, porque eu vi pegar as meninas lá, eu estava mandando 8 folhas de atividade. Para com isso. As crianças vão passar o dia fazendo essa atividade. Vai devagar aí. A gente entende que não podem parar as atividades. Isso é muito importante, mas tem que ir devagar, tá bom? Ô, Valmir, o que aconteceu no cemitério da Consolação? O que aconteceu no cemitério da Consolação? Eu tinha achado ele aqui. Esta noite, furtaram muitas campas de... Deve ser tampas, né? Tampas, né? De bronze. Tem muitas fotos quebradas e jogadas, segundo o funcionário, foi esta noite. Algum vândalo, né? É foto, ó, mandaram pra gente aí, ó. É triste, né? Mandaram as fotos aí para algum vândalo, né? Porque na verdade eles roubam, né? Algum desocupado, né? Que não tem o que fazer. Isso daí é para vender, para pegar uma quirela e para trocar por droga. E o mais triste, Valmir, é assim, as pessoas que compram isso. Porque se tem um cara que rouba, tem um cara que vai e compra, que é o receptador. E a lei no Brasil é assim, se porventura pegar o receptador, ele vai responder o processo em liberdade. Então, tá vendo? Mais áudio? Vamos lá. Bom dia, meu nome é Marcos, moro aqui no Residencial IP. Essa estrada é a vicinal que liga Birigui a Coroado, bem na entrada do IP. Olha a buraqueira que está. A prefeitura veio, cavucou, não tem coragem de vir arrumar. Peço ajuda de vocês. O IP, para quem vem de Coroados para Birigui pela vicinal, né? Isso, Birigui 1 ali, a região. É o Birigui. Perto da chácara da prefeitura. Então, atenção, pessoal do setor competente aí, vão dar uma olhadinha nesse local aí. Tem os buracos já de tamanho razoável. Olha essa aqui. Bom dia, gostaria de perguntar ao senhor prefeito quando ele pensa em dar exemplo, uso, recurso. Visto no início, chegada da pandemia, crise do Covid-19, ele faz nomeações de cargos comissionados da prefeitura? Eu não estou sabendo disso. Não, na verdade foi a reforma administrativa que foi feita, né? Inclusive com redução dos funcionários que lá estavam. Porque foi feita uma reforma administrativa neste ano. Sim. Alguns meses atrás. Isso. Corte de gastos. Então, me lembro muito bem que se falou aqui sobre corte de funcionários, né? Bom dia, Valmir, sou de Araçatuba. Parabéns novamente pelo programa. Obrigado. Mas em relação ao uso obrigatório de máscaras, isso não vai fazer os desavisados saírem ainda mais que ficarem em casa? Pois você sabe como é esse povo que diz, né, em fazer isolamento social. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte: agora o povo vai botar a máscara e vai para a rua. E os prefeitos já fizeram vídeos. Se tiver abaixo dos 50% aquele isolamento da inteligência do governo estadual, não vai ser liberado a flexibilização a partir da semana que vem. Então tem cidades aqui da região, como por exemplo Araçatuba, que estava com 47%, 45%, chegou a ter 33%. Se chegar nesse ponto, não vai abrir o comércio. As 4 sedes administrativas mais próximas de nós, Araçatuba, que é a nossa, Rio Preto, Bauru e Presidente Prudente, nenhuma destas sedes, que são as 4 maiores cidades da região, conseguem os 50%. Então eu disse de manhã no jornal, eu quero ver o que é que o governador vai fazer, não com Araçatuba, mas o que ele vai fazer com São José do Rio Preto. Eu quero ver. Vamos esperar para ver, porque flexibilização vem, mas ele disse que a base, né, para se tomar uma atitude é o tal do distanciamento e isolamento de 50%. E nenhuma delas consegue isso. As 4, que são sedes de regiões administrativas, Araçatuba, Bauru, Prudente e São José do Rio Preto, principalmente Rio Preto, que é a maior cidade destas 4. Vamos ver o que é que vai acontecer a partir de segunda-feira. E detalhe, os especialistas tão lembrados pelo senhor governador, que diz que é tudo feito pela ciência, dizem que isolamento para ter resultado é 70%. Não 50%. Isolamento que dá resultado é 70% e não 50%, o que nunca aconteceu no estado de São Paulo. Tem mais áudio. Eu estava conversando com alguns moradores aqui do bairro Portal 1, Portal 2, em Margarete. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas não têm condições de comprar uma máscara. Infelizmente, o setor de saúde não está fornecendo. E essas pessoas, como é que vão fazer, Valmir? Às vezes tem alguma coisa para fazer, tem alguma coisa para resolver, não pode sair, fica com medo da multa, alguma coisa nesse sentido. Não tem condições, às vezes, de comprar a máscara, porque às vezes tem que comprar um pão para o filho, ou um leite, está desempregado. Como é que vai fazer, Valmir? Você poderia trazer uma solução, pedir uma solução para o setor de saúde, o setor de vigilância, por favor? Paulo aqui do Portal da Pérola 2, um ouvinte nato da sua programação, Valmir.
Paulo, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua pergunta. O que eles vão fazer eu não sei, porque eles só falam e não fazem. O que eles poderiam fazer é bem diferente. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você está dizendo aí, moradores que não têm recursos para comprar máscara. E é uma população enorme. É muita gente que não tem. Ah, mas a máscara custa R$5. Amigão, tem gente que não tem R$1 no bolso. Não são 5. Tem gente que não tem R$1. Então vamos dar alguns exemplos para você daquilo que a gente fala. Não é que a gente é contra ou é a favor. Mas não adianta falar do fique em casa, do usa máscara, se não fizer planejamento. O governador não falou semana passada que a partir de amanhã vai ter o uso obrigatório de máscara, como o prefeito Cristiano falou na quinta-feira e está valendo a partir de hoje? Pensou-se alguma coisa em distribuir máscara para a população carente? Eu estou vendo entidades se mexendo, entidades. Olha como a gente pode fazer algumas coisas, você beneficia quem é carente e você ajuda quem está parado. Quer um exemplo? Quantas indústrias nós temos em Birigui que poderiam estar produzindo máscaras compradas pela prefeitura ou pelo governo do estado de São Paulo, né? Num custo bem baixinho, porque o governo federal está mandando recursos para os municípios pagarem, gastarem com a pandemia, aliás, né? Sem licitação, o que é uma tragédia, sem licitação, ou seja, você colocaria as indústrias para funcionar, você giraria a economia e você atenderia a população mais carente. Amigão, se você vai sair de casa, na UBS do seu bairro tem máscara que vai ser distribuída gratuitamente para você, 2, 3 para cada pessoa, máscara lavável, onde a pessoa pode no final do dia lavar, dá 2 para cada um, 3 para cada um. Põe as indústrias para trabalharem, gira a economia, usa o recurso que o governo está mandando. Eu vi aqui no mapa das cidades, Birigui vai receber, Birigui, hein? 24 milhões do governo federal. Já recebeu 978 mil do governo do estado. Então, a gente tem que pensar. E o Paulo tem razão. A população mais carente não vai usar máscara. Não é porque não quer, é porque não tem. Agora, as coisas são faladas, mas não são planejadas. Não adianta você dizer que é preciso usar máscara se você não forneceu equipamento. Bom, não vai falar da população carente? Dentro dos hospitais, os médicos, enfermeiros estão fazendo greve porque eles não têm os equipamentos de proteção. Eles não têm. Eles não têm os equipamentos de proteção. Você quer ver como são graves as denúncias? Eu vi hoje uma matéria no Rio de Janeiro. Foi feita uma denúncia de que existem vários prédios entre hotéis abandonados, hospitais inacabados, que poderiam ser usados numa forma apressada, serem preparados para serem usados durante o atendimento da pandemia. Sabe o que o governo do Rio preferiu fazer? Hospital de campanha, que custa milhões de reais a mais. Você quer ver outro exemplo? Não tem respirador. Sabe o que a Fiesp fez? Eu ouvi hoje o Paulo Scaff dizendo, eles fizeram um levantamento em hospitais públicos onde tinham mais de 100 respiradores parados com defeito, mais de 100. Enquanto o governador estava mandando comprar, ele mandou buscar os 100 respiradores, 100 e poucos, eu não sei o número direito, levou para os alunos, eu não sei se é do SESI, de qual escola da Fiesp, Senai, isso mesmo. Eles consertaram todos os respiradores a custo zero e devolveram para os hospitais. Você acha que vão pensar na coitada da pessoa lá da periferia, da ponta, lá do Margarete Vargas, do Portal da Pérola, do Quemil, do Atenas, que não tem dinheiro para comprar máscara? Não pensam na população. Desculpa, para mim, um bando de hipócritas. Só conversa fiada, não se pensa em resolver, é só briga política e gente mamando, se aproveitando porque não tem licitação, você pode dar o serviço para quem quiser. É duro, né? Vamos fazer um intervalo, a gente volta. Oi? É só para lembrar, Valmir, que, por exemplo, a KID e outras empresas, não por dinheiro público, mas sim de empresas que estão contratando, estão gerando empregos e tiveram que contratar às pressas, de uma forma positiva, algumas bancas para fazer. E sobre essa questão do pobre, não é só agora não, porque muita gente usa essa bandeira, agora a geladeira do pobre está vazia. Sempre teve. Sempre foi. Conversa furada, sempre por teve. Isso que eu digo, é hipocrisia. Desde a época do Figueiredo,
do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma. Não vem com conversa que agora tem isso. A palavra que resume as ações dessa gente, que dizem estar tão preocupadas com o povo, é uma só: hipocrisia. Isso é hipocrisia. Essa história de dizer que nós estamos fazendo, que nós estamos acontecendo, é conversa fiada, é hipocrisia. Há muitas ações práticas que poderiam estar sendo desenvolvidas para girar a economia, para não deixar o comércio morrer, porque o comércio está morrendo e vai morrer, porque o Dia das Mães é a segunda melhor data do ano e as lojas estão fechadas, o comércio está morrendo e a população mais carente está morrendo de fome. Está morrendo de fome. Deixa eu falar, preciso falar. Outra ação da Fiesp, eu não sei o número exato, mas me parece que são 120 cozinhas que eles têm, inclusive uma delas em Birigui, no SESI. E eles vão a partir do dia 11. Eu posso estar enganado com o número, que eu não gravei o número. Mas eles juntaram mais de 1.000 profissionais e o sistema Fiesp, pode falar o que quiser, mas lá funciona, né? Não adianta, lá não tem conversa, lá funciona. Eles vão distribuir, eu não sei se é 130, se é 150 ou se é 250, 1.000 marmitas por dia a partir do dia 11, que é segunda-feira. Né? E o dos caminhoneiros que foi falado lá pelo governador? Eu não vi. Eu vi sim. Aqui na base da Polícia Rodoviária entre Birigui e Araçatuba, um grupo de voluntários de Birigui que foi dar assistência para os caminhoneiros. Hipócritas, são todos hipócritas, não tem coragem de pensar na população, é um bando de hipócritas. O povo está morrendo de fome, o povo está morrendo sem emprego e nada acontece nesse país. Desculpa, queridos, hipócritas, não tem outra palavra. Vamos para o intervalo, 11h50. Imparcialidade, credibilidade, quarto poder.